Olá, então nós vamos tratar os blocos de informações que são utilizados no processo digital. Só lembrando que esta é uma rotina para usuários técnicos que trabalham com o sistema. Para tratar os blocos, criá-los e vincular com o processo digital, nós precisamos antes de um assunto, um subassunto e um roteiro. Tá? Esse roteiro não precisa ter trâmites vinculados a ele, mas a gente precisa ter esse roteiro definido dentro do sistema, pelo menos o início dele. E é no roteiro que nós vamos vincular um bloco. E o bloco ele vai conter itens, né, itens dos blocos, certo? Como nesta imagem que eu vou mostrar para vocês. Este é um exemplo de um bloco, tá? E aqui dentro eu tenho itens dos blocos. Aqui embaixo é outro bloco com outros itens. Eu posso utilizar o mesmo item em vários blocos sem problema nenhum. Ele vai fazer o vínculo e vai gravar dentro do processo da forma com que você deixar disponível para o usuário. Tá certo? Muito bem. Para tratar, então, eu já falei que nós precisamos do assunto, precisamos do subassunto, precisamos de um roteiro, e no roteiro nós vamos vincular os blocos. Bom, primeiro eu preciso ter um bloco criado. Eu vou nomear esse bloco. Para eu chegar no roteiro, eu vou no botão IPM. No roteiro, não, desculpa. Para chegar no bloco, eu vou no gerenciamento, gerenciamento do sistema, estrutura, campos adicionais, blocos. Eu tenho já aqui uma listagem de vários blocos criados e já vinculados com as rotinas do sistema. Eu vou incluir um novo bloco, tá? Vou dar um nome para ele, eu vou dizer para a qual rotina eu vou vincular e eu vou dar um número de ordem. Vou colocar o número de ordem 1, 2 ou 3. Muito bem. Eu vou pesquisar já por um bloco criado, chamado incubatório. Eu tenho aqui já um bloco número 149, incubatório industrial. Eu vou dar 2 cliques nele, ele vai já trazer as informações para mim. Sempre que eu for tratar dos blocos nos processos, para eu vincular, como eu já tinha dito, ele vai ser vinculado na rotina de manutenção de roteiros, tá? Que é o 16002. É só desta forma que você vai vincular alguns blocos na abertura dos processos digitais. Tá certo? Muito bem, criado já esse bloco, número 149, já está dito que ele vai ser utilizado na rotina de manutenção de roteiros. Eu vou confirmar. E agora eu vou tratar ele dentro do meu processo digital. Antes de eu trabalhar com os itens do bloco, eu já vou vincular ele. Eu vou em processo digital, cadastro. Eu posso já criar um roteiro, tá? Ele vai me trazer aqui os diversos roteiros. Eu vou procurar já, eu já criei um roteiro chamado incubatório. Vou pesquisar aqui pela descrição. Incubatório. Já está aqui esse meu roteiro. Tá? Eu vou alterar ele aqui, ó, para você ver que ele não precisa utilizar trâmite algum. Tá? Ele não utiliza trâmite, mas eu preciso ter esse roteiro. E eu vou colocar agora algumas versões desse roteiro. Eu só tenho uma versão, que é o que eu vou usar. Então, clicando nessa versão, eu agora tenho o botão configurar bloco. E aqui eu vou vincular então o bloco 149, que eu acabei de visualizar ele, chamado incubatório industrial. E ainda eu tenho a opção de tramitar ele, esse processo, apenas quando todos os campos nominados como obrigatórios estiverem preenchidos, ou quando todos eles estiverem preenchidos, ou eu coloco sem restrição nenhuma. Isso eu vou deixar ele disponível no portal ou não. Eu posso criar outros blocos e vincular também nesse roteiro. Quando eu for abrir um processo digital, ele vai trazer bloco por bloco conforme a sequência que eu nominar. Muito bem, eu já tenho o assunto, já tenho o subassunto, já tenho o roteiro, já tenho o bloco vinculado nesse roteiro. Eu vou então trabalhar com o meu bloco. Eu vou lá em IPM, gerenciamento, gerenciamento do sistema, estrutura, campos adicionais e blocos. Aqui eu tenho a minha relação de blocos, eu já criei o bloco incubatório, eu vou procurar por ele. Eu tenho ele aqui, já está com o meu nome certo, é o nome que vai aparecer, já está vinculado na rotina de manutenção de roteiros, tá?
de ordem 5, posso ter uma ordem 3, 2, sem problema nenhum. E agora eu vou tratar os itens do bloco. Tratando os itens do bloco, eu já tenho 2 itens aqui, tá? Já previamente que eu já havia cadastrado. Então são as informações que vai aparecer para o requerente preencher. O primeiro item, eu vou dar 2 cliques, ele vai aparecer a descrição desse item, que é o que aparece para o requerente, né? Eu posso colocar aqui 2 pontos, um espaço. Vai ser do tipo booleano, tá? Eu tenho vários tipos de informações. O booleano, ele significa que ele vai carregar um valor sim ou não, marcado ou desmarcado, preenchido ou não preenchido, com valor, sem valor, verdadeiro ou falso, ou seja, é ou não é, tá? Então vai ser o booleano. Na verdade, ele vai criar uma caixinha para você marcar e deixar marcado ou desmarcado. E aqui eu já tenho um valor padrão. Como que ele vai trazer? Eu vou clicar nesse botãozinho do lado aqui. Então, o tipo de um valor simples, né? E eu quero sem valor. Ele vai estar desmarcado, tá certo? É isso que eu quero, que ele venha desmarcado. Para caso você tiver, o requerente ter empresa em Rio Negro, ele marca, tá certo? Então marca essa opção caso eu tenha empresa em Rio Negro. Esse aqui é um texto de ajuda que vai aparecer caso ele leve o mouse lá naquela interrogação, que vai aparecer do lado, a gente vai mostrar para você, e ele vai aparecer esse texto, tá certo? Então esse é um item. Tenho empresa em Rio Negro, vai marcar ou desmarcar. Vamos confirmar. E a próxima informação é a informação sobre o CNPJ, porque se tiver empresa, ele vai a abrir esse campo para você digitar o CNPJ, se houver, né? Então vai ser um tipo alfanumérico, o CNPJ, porque ele tem ponto, ele tem barra, ele tem traços, né? Não vai ter um valor padrão. Então, insira o CNPJ caso tenha, é um texto de ajuda, tá certo? E eu vou ter aqui agora a formatação dele. A formatação é uma máscara, então ele já vai trazer no formato CNPJ. E ele não vai permitir que eu invente um CNPJ. Então, não permite CNPJ inválido. Ele vai validar com as regras do número de CNPJ. Tá? Então, voltando aqui na informação básica, ele vai aparecer esse texto, informação de CNPJ se houver, vai ser alfanumérico, insira o CNPJ caso tenha. Ele não vai ser obrigatório, tá certo? Eu vou deixar desmarcado esse obrigatório de ordem 2, porque ele é a segunda opção que vai aparecer para o usuário. E eu vou confirmar. Pois bem, eu tenho então 2 informações, tá? Vamos então agora ver como que funciona. Eu vou importar o do cidadão, processo digital. Eu não mostrei ainda aonde você vai vincular o roteiro. O roteiro que a gente viu há pouco, você vai escolher o assunto, né? Eu vou buscar aqui pelo assunto específico, indústria e comércio. Neste assunto eu vou gerenciar os subassuntos. Ele já trouxe o incubatório industrial, tá? Eu vou pedir para alterar esse subassunto e aqui eu tenho a informação do roteiro, o roteiro 33, indústria e comércio, inscrição incubatório industrial, tá? É assim que ele vai trazer aquelas informações dos blocos cada vez que utilizar o assunto indústria e comércio e o subassunto inscrição no programa incubatório industrial. Ele vai trazer esse roteiro e no roteiro ele está vinculado o bloco, tá certo? Vamos então incluir um novo processo. Eu vou colocar aqui, então, indústria e comércio, que é o assunto, incubatório industrial, que é o subassunto. Eu preciso, então, colocar uma descrição, né? Solicito a inscrição no programa incubatório industrial para isso e para alguma outra situação que você queira escrever, tá? Sempre é bom descrever com maior quantidade de informação possível. Quem é o requerente? Que é a segunda aba. Eu vou colocar um requerente aqui. Vou colocar eu mesmo.
só para exemplificar, ele vai trazer os dados do requerente. Se você colocar o nome da empresa, você pode colocar o responsável pela empresa, tá? Sempre que for colocado o requerente no CNPJ, é importante você colocar o responsável pela empresa. Se tiver requerentes adicionais, você pode colocar aqui embaixo, documentação, próximo item, né? Você pode já relacionar toda a documentação que é obrigatória, opcional, ou você pode deixar livre também para anexar isso depois. Tramitação, tá? Isso aqui são recursos do processo digital, que vocês já viram como que funciona, tá? Eu posso tramitar ele ou deixar no meu centro de custo, que eu estou vinculado. E os dados adicionais ele trouxe agora, por quê? Porque eu vinculei no roteiro. Lembra que a gente vinculou o bloco incubatório industrial no roteiro do Indústria e Comércio? Então, ele trouxe aqui para mim. Tenho empresa em Rio Negro. Então ele trouxe já a primeira pergunta, que é aquele primeiro item, né? Eu tinha deixado marcado ele como obrigatório, viu que ele veio desmarcado, né? Mas ele vendo desmarcado, a segunda opção é informação de CNPJ. Ele permite eu digitar um CNPJ, tá? Então são informações, viu que ele ficou em vermelho, né? Eu só vai aceitar se tiver um CNPJ válido, tá? Eu preciso marcar essa opção e colocar um CNPJ válido. E é claro, se eu tivesse 3, 4 ou 5 itens cadastrados naquele bloco, ele ia pedir todas as informações. Agora o interessante é o seguinte, eu só vou digitar um CNPJ se eu tiver empresa em Rio Negro. Se eu não tiver empresa em Rio Negro, eu não preciso digitar CNPJ. Então eu vou desmarcar este item aqui, caso o primeiro não esteja marcado. Então ele fica desmarcado e não obrigatório. Como que eu vou fazer isso? Muito bem, eu vou fechar consulta de assuntos. Eu já estou aqui no meu bloco item, né, que eu não fechei essa tela, certo? Eu tenho os blocos aqui. Então, no primeiro bloco, eu vou marcar ele e eu vou clicar no botão configurar. No botão configurar, eu vou dizer que a condição igual desmarcado, né? Tem a condição marcado e a condição desmarcado. Se ele tiver desmarcado, o bloco item CNPJ, ele aparece bem apagadinho ali, né? Eu vou colocar então o meu bloco item aqui, ó, informação de CNPJ se houver, tá? Então, se ele tiver desmarcado, essa informação no CNPJ, se houver, ela vai ficar desabilitada, tá? Enquanto tiver desmarcado, este bloco item vai carregar ele desabilitado. Agora, se o valor tiver marcado, eu vou dizer que o bloco item informação de CNPJ, se houver, ele vai ser obrigatório. Então, a partir do momento que eu marco, ele vai habilitar e vai dizer que é obrigatório. Vamos ver se isso funciona? Eu vou confirmar. Eu vou fechar essa tela, essa aqui também. E vamos novamente abrir agora um novo processo. Eu vou colocar lá o Indústria e Comércio, incubatório. Vou colocar o meu texto. Vou para a tela de requerente. Busco o requerente. Se eu tiver documentação, eu vou anexar a documentação aqui. A tramitação, eu posso já tramitar para um departamento ou deixar no departamento que eu estou vinculado. E os dados adicionais. Veja agora que legal. Informações de CNPJ se houver. Ele não deixa você digitar, porque aqui está desmarcado. A partir do momento que você marcar esse item, ele deixa você digitar, fica em vermelho dizendo que ele é obrigatório, tá? E você precisa agora digitar um CNPJ válido, senão ele não vai abrir o processo para você. Lembra do texto que eu falei de ajuda? Ele aparece aqui, ó, insira o CNPJ caso tenha. E aqui do lado, marque essa opção caso tenha empresa em Rio Negro, Paraná. Então esse texto também é personalizável lá nos blocos item, tá? Então lembrando que esses aqui são itens
e esse aqui é um bloco, tá? Se lá no roteiro eu colocasse outros blocos que eu posso criar, ele vai aparecer aqui para mim outros blocos, tá certo? Estamos entendidos então? E lembrando que eu não deixei vinculado, tá, o preenchimento de todos os campos para poder abrir o processo. Mas lá nos blocos eu deixei como obrigatório. Então eu preciso preencher esses campos obrigatórios para abrir o processo. Tá certo? Bom, agora é só criar a terceira informação, a quarta informação, escolhendo os dados necessários que você vai querer gravar na abertura de um processo, e esses dados ficarão então gravados junto na abertura do processo. Ok? Muito bem. Então esse foi um videozinho bem rápido, não ficou muito rápido não, mas só para demonstrar onde você encontra as opções para os blocos. Certo? Então, valeu, até mais.